O tema nosso hoje é o Evangelho que traz liberdade. Podemos fazer um link com esse espetáculo que acabou de acontecer aqui no palco. Vocês sabem que essa música que foi cantada aqui, dançada, ela diz, dançando mesmo quando está chovendo. Chuva não é bem uma ocasião propícia para dançar, mas no filme os personagens estão tão felizes, tão saltitantes, tão alegres, que eles passam essa mensagem. É possível dançar até na chuva. Bem, o apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Colossenses, está nos dizendo algo parecido, que nós temos muitos motivos, para dançar, mesmo debaixo da chuva. Sabe por quê? Porque nós temos à nossa disposição o Evangelho, e esse Evangelho traz liberdade. O tema da nossa série, que estamos vendo ao longo desses últimos domingos, é Transformados pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo transforma. E uma das maneiras desse Evangelho produzir essa transformação é trazendo-nos liberdade. No capítulo 1, que nós já estudamos nos domingos passados, no capítulo 1, versículo 13, vejam só que declaração maravilhosa. Ele, Cristo, nos libertou. Isso é tão saboroso que eu não posso falar sozinho. Você fala comigo? Vamos todos falar? Vamos lá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas na carta aos Colossenses, ao mesmo tempo que Paulo afirma isto, que ele nos libertou, que esta obra é garantida, é consumada, está colocada à nossa disposição, Paulo reconhece que no dia a dia, na nossa caminhada, nós temos que ter cuidado. No capítulo 2, versículo 8, vejam o que Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Então, se ao mesmo tempo que é verdade que nós fomos libertados e movidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, tem muitas forças ao nosso redor agindo para que nós não vivamos plenamente essa vida no reino do Filho do seu amor. Paulo diz aqui, cuidado, abram o olho, porque tem muita gente querendo que vocês voltem a ser escravos. Que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Você já ouviu falar na Síndrome de Estocolmo? Já ouviu falar? Algumas cabeças aqui estão se levantando. É uma característica da psique humana que é extremamente difícil de explicar. Sabe como ela se manifesta? Pessoas que são sequestradas, que ficam um bom tempo em cativeiro, sequestradas. Algumas delas, durante o cativeiro e mesmo depois que são libertadas, elas desenvolvem laços de simpatia, amizade e até paixão pelos sequestradores. Acreditem, tem vários relatos de pessoas que ficaram um tempo em cativeiro, sequestradas, e quando foram libertadas, essas pessoas até voltaram a viver com os sequestradores.
Isto é tão estranho, isso é tão bizarro, que caracteriza uma síndrome, a síndrome de Estocolmo. Pois bem, no mundo espiritual, na nossa vida com Cristo, na nossa caminhada com Deus, é possível que alguns de nós tenham essa síndrome, a síndrome de Estocolmo, que nós estejamos aceitando a convivência com os sequestradores. A palavra de Deus deixa clara, a obra de Cristo, para quem aceita esta obra, nos transporta, nos tira, nos liberta do império das trevas. Mas muitos de nós aceitamos, ao longo da vida, uma convivência com os escravizadores, com os sequestradores. Vou fazer uma pergunta para você. Você que já fez uma decisão aceitando a salvação em Cristo, isso vale para você. Você que enxergou o que Cristo veio fazer por você no seu lugar e aceitou a salvação em Cristo. Você que já fez isso e hoje, por exemplo, precisa que os outros elogiem você para que você se sinta bem. Se você está num ambiente em que as pessoas não elogiam, não falam bem de você, pior ainda, em ambientes de antipatia e até de condenação, se isso deixa você num estado de paralisia, se sente humilhado, tira a sua paz, tira a sua alegria, desenvolve até desejos de vingança em relação àqueles que estão humilhando ou não estão tratando bem. Deixe-me dizer uma coisa, isto é, escravidão, não tem outro nome para isso. Você não experimenta a liberdade para a qual Cristo libertou você. Quando você, diante dos contratempos, das dificuldades, das pressões, das contrariedades, entra num estado em que você não tem mais paz e alegria por causa desses contratempos. Pelo contrário, solidão, medo e ansiedade é que predominam na sua vida. Deixe-me dizer uma coisa, sabe qual é o nome disso? Escravidão. Sabe qual é o nome disso? Prisão. O nome disso é ter sido transportado para o reino do Filho do seu amor e não experimentar e não viver a vida no reino do Filho do seu amor, mas ainda viver como se você ainda estivesse no reino das trevas. Eu quero então convidar você a uma reflexão nesta manhã, para que nós aprendêssemos nesse trecho da carta de Paulo, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, o que Paulo tem a dizer sobre os tipos de escravidão na nossa vida. Quais são os tipos de escravidão que podem estar presentes na nossa vida? E como nós exercermos, como nós experimentarmos a liberdade plena para a qual Cristo nos libertou. Vamos ler alguns versículos, somente alguns versículos agora, e depois, à medida que eu me estender, nós leremos os versículos seguintes. Comecemos pelo versículo 13. Colossenses 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele
a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Palavra de Deus. Oremos. Senhor, como nós queremos exaltar o Teu nome. Já dissemos isso através dos nossos cânticos, reconhecendo e adorando-Te pela liberdade que nos é trazida somente pelo sangue. Podemos dizer que somos livres. Nós queremos Te bendizer, porque fomos vivificados. E queremos agora, Pai, no nome desse Jesus, pedir que o Teu Espírito Santo esteja se movendo aqui entre nós, despertando a nossa consciência, a nossa compreensão, as nossas emoções, os nossos compromissos, para nos deixarmos moldar aquilo que a Tua Palavra nos revelar. É isso que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero propor, na manhã de hoje, que nós enxerguemos três revelações que o apóstolo Paulo nos faz nesse trecho de Colossenses, capítulo 2. Primeira, nós precisamos enxergar que escravidão é essa. Enxergando a escravidão. Depois, nós vamos enxergar que essa escravidão, ela vem de fora. Tem agentes de escravidão que querem nos escravizar de fora de nós. E aqui em Colossenses 2 aprendemos que devemos e podemos viver como livres dessa escravidão de fora. E em terceiro lugar, em Colossenses 2 também nós aprendemos que somos livres e devemos viver como livres de uma escravidão que não vem de fora, mas vem de dentro. Vamos primeiro, então, enxergar esta escravidão. Vamos lá. Faz uns meses, eu estava indo de carro para São Paulo. Quando já estava lá, faltando 5 quilômetros para chegar em São Paulo, eu ouvi um barulho estranho no carro, eu estava sozinho. Depois de um tempo, concluí, furou um pneu. E era naquela região, assim, um tanto deserta, naquele ponto ali perto, no final da avenida, da rodovia dos Bandeirantes, em que a civilização ainda não chegou. Mas o que fazer? Eu parei e comecei a tentar trocar o pneu do carro. Foi quando eu observei que perto de mim, a alguns metros, tinha parado uma pessoa numa moto e descido da moto e ficou ali me observando. Eu continuei fazendo o que estava fazendo, tentando ali, não vou entrar nos detalhes, que foi patética a minha tentativa de trocar o pneu, mas ok, não vou entrar nesse detalhe, fica para outra. Mas eu ali empenhado naquela tarefa, e daí a pouco chega aquela pessoa, aquele homem, e chega para mim e pergunta, eu posso ajudar você? Eu falei, pode ajudar. E aí sabe o que ele me disse? Eu parei ali, porque eu vi que
naquele morrinho, de fato, o acostamento terminava numa pequena elevação. Naquele morrinho, em cima dele, vários rapazes estavam olhando para você. E é muito comum aqui nessa região acontecer assaltos dessa forma. Eles esperam uma pessoa, um homem, uma mulher que esteja trocando pneu, e eles chegam e assaltam. Quando eu vi, eu parei. Quando eles viram que eu parei, eles saíram. Além de dar muitas glórias a Deus, aquilo me chamou muita atenção por seguinte fato. Por quantos perigos eu passo sem ter consciência deles? Quantos são os riscos que eu corro todos os dias e eu nem sei, nem tenho consciência de quais são esses riscos. E de muitos deles, graças a Deus, o Senhor me livra sem que eu nem saiba que eles existiram. O que Paulo está nos mostrando aqui nesse texto de Colossenses 2 é algo semelhante, só que no nível do mundo invisível. Você, eu, temos em geral pouca consciência dos riscos, dos perigos, das verdadeiras possibilidades de sequestro, de assalto, de violência a que nós estamos expostos no mundo que Paulo enxerga com clareza, no mundo das regiões espirituais, habitado por seres cuja especialidade é planejar e tentar executar o mal. São seres que o tempo todo vivem para isso, existem para isso, para trazer o mal. Principados, potestades, poderes, autoridades, pode dar uma porção de nomes e de fato existem diversos nomes na Bíblia. E o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses, sabe o quê? Ele está nos revelando algo que não é intuitivo, algo que nós não vemos, mas Paulo está dizendo, independente de você ver ou não, isto é real, isto existe. Paulo diz, estou falando muito alto, estou, né? Posso baixar? Deus, tá bom. Paulo diz que o ser humano está sujeito a seres que de fora querem nos escravizar. Paulo os chama de poderes e autoridades aqui em Colossenses, ou principados e potestades. E Paulo diz que esses seres, esses principados e potestades, eles têm contra nós um trunfo. Eles têm contra nós um recurso poderoso que lhes dá base para atuar em nossa vida. Sabe qual é? Paulo chama isso o escrito de dívida. Paulo discerne que no mundo espiritual, o que nós fazemos, não só o que nós fazemos, o que nós até pensamos, tudo isso não passa despercebido desse mundo espiritual. E vários desses anjos caídos, esses anjos rebeldes que povoam esse mundo espiritual, são especializados em verificar as nossas falhas e registrar essas falhas. De novo, minha querida, meu querido, independente de você ter consciência disso ou não, independente de você ver isso ou não, independente de você sentir isso ou não, é o que a palavra de Deus diz, que cada um de nós tem um escrito de dívida, um registro das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas transgressões,
dos nossos pecados. E quanto mais o tempo passa, mais esse escrito vai aumentando. Eu estou com 57 anos. Imagine se eu pudesse ver esse escrito de dívida. 57 anos vivendo nessa terra. Que horripilante seria essa visão. Mas é o que Paulo está dizendo, que é real. E esse escrito de dívida, ele é usado, o plano é que ele seja usado para nos escravizar de fora. Paulo diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Transgressões, dívida. Através disso, principados e potestades querem escravizar seres humanos. Mas Colossenses 2 nos permite ver que existe um segundo tipo de escravidão. E essa não está do lado de fora de cada um de nós. Essa está dentro de nós. Paulo aqui não está se referindo a nenhum ser angelical, a nenhum principado e potestade. Paulo está falando de você, de mim. Nós temos um segundo agente de escravidão chamado carne. E enquanto os principados e potestades usam o escrito de dívida, ou querem usar o escrito de dívida, a carne é especializada em usar meus impulsos e meus maus hábitos para manter-me na escravidão. Entendeu como o quadro é severo? Entendeu? Enquanto você está lá trocando o pneu, mal sabe você, e por isso que Colossenses 2 foi escrito: abra o olho, enxergue, que enquanto você está trocando o pneu, tem agentes de tudo quanto é tipo, planejando para manter você como escravo, do lado de fora e do lado de dentro. Deixe-me falar um pouquinho sobre esse termo carne, porque é um termo muito usado pelo apóstolo Paulo, mas não, carne não tem a ver com aquele sentido tradicional que nós damos em português. Não é isso aqui. Paulo usa esse termo carne, sarx em grego, para se referir ao quê? Ao fato de que existe em cada um de nós. Tem um teólogo muito relevante chamado Rudolf Bultmann. Ele chegou a dizer o seguinte: a carne é praticamente equivalente ao eu. O que ele quer dizer? É algo tão entranhado, é algo que faz parte de nós de maneira tão intensa, que é quase como se fôssemos nós mesmos. A carne é uma pessoa que vive em nós. Tem pensamentos, tem emoções, tem imaginação, tem planos, vive em nós. Mas o que caracteriza a carne, sabe qual é? Sabe o que é? O propósito da carne que vive em você, que vive em mim, é sempre viver e manter um mundo no qual ela, a carne, faz o papel de Deus. Faz o papel de Deus. É uma ficção? É uma ficção. Existe na prática esse mundo? Pode existir algum lugar nesse universo onde uma criatura, onde um ser como nós possa ser Deus? Paulo em Colossenses 1 e 2 deixou claro: de jeito nenhum, isso é uma ficção. Mas a nossa carne
vive e sobrevive com isso em mente. Ela tem uma mente. Eu no controle, meus objetivos. E Deus, desde que Deus seja um auxiliar, seja um ajudante para os meus objetivos, tudo bem, eu fico com Ele. É nessa hora que Deus se transforma em religião. É nessa hora que Deus se transforma num amuleto. É nessa hora que Deus, e tudo relacionado a Deus, se transforma num grande auxílio para eu perseguir os meus objetivos. Você pensa que isso vem de fora? Isso vem de dentro, é a sua carne. A sua carne tenta viver assim. A essência da nossa carne Paulo diz isso em vários dos seus trechos, ganância, cobiça e, custe o que custar, engane a quem enganar, doa a quem doer, conseguir o que eu quero do meu jeito. E por isso, coisas como Gálatas capítulo 5, Paulo diz, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se você olhar essa lista de manifestações da carne, você vai chegar a essa conclusão. Isto aqui, Paulo não está falando a pecados eventuais. Paulo está dizendo a uma pessoa que vive em você, tentando o tempo todo se manifestar para que ela faça o papel de Deus. Para que você, eu, tentemos viver como uma criatura independente, tentando se erguer e existir por si mesma, fora de Deus. Isto é carne. E é isto que Paulo está dizendo, que gera uma escravidão de dentro, em nós, dentro de nós. Para terminar essa rápida descrição da carne, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se engane achando que a carne só se manifesta naqueles pecados escandalosos. Roubar, assassinar, xingar o outro no trânsito, embora para muitos isso não seja escândalo, mas tudo bem. Não pense você. Como eu falei, a essência da carne não está no tamanho do pecado, ou o quão espetacular ele é. A essência da carne está no quanto ela está ligado a você no centro. Então, por exemplo, você está num grupo. Se alguém quer conseguir a sua atenção e, para conseguir a sua atenção, enche você de elogios e honras, e você cai nessa, sabe o que está atuando ali? Sua carne. A preferência por elogios e honras, deixar-se demover apenas por agrados. Sabe qual é o nome disso? Sabe de onde vem isso? Carne. Outra coisa, facilidade de ofender-se e ficar melindrado. Você pode dar o nome que quiser para isso, mas você sabe de onde vem isso? Isso chama-se teimosia e vem da carne. Inveja oculta no coração. Você pode dar o nome que você quiser dar para isso. Pode tentar amenizar como quiser. Mas sabe quem está escravizando? Quem está se manifestando ali? É a carne. Pois bem, diante disso, ou com isso em mente, que nós temos a escravidão. A escravidão que vem de fora e a escravidão que vem de dentro.
Paulo, no capítulo 2, versículo 23, ele diz aos Colossenses: essas regras têm de fato aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, com a sua falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum senão para refrear os impulsos da carne. Paulo aqui então está reconhecendo que para vivermos a liberdade em Cristo, nós precisamos aprender e colocar em prática aquilo que funciona para refrear os impulsos da carne. Portanto, estamos aqui diante de outra fonte de escravidão. A escravidão que vem de dentro, a escravidão da carne. Eu quero apresentar para você uma pessoa. Vamos fazer um estudo de caso agora. Quero apresentar para você Rodolfo. Se tem alguém aqui chamado Rodolfo, por favor. É hipotético, tá? Rodolfo, ele aceitou a Cristo faz 7 anos. Ele ouviu falar da salvação em Jesus. Aderiu a isso. E há 7 anos, Rodolfo participa de uma igreja, ele é ativo na igreja, ele gosta muito da área de ação social na igreja, ele está sempre presente onde ele pode ajudar. Rodolfo, em geral, é uma pessoa simpática, agradável, mas. Olhando com lupa a vida de Rodolfo, nós encontramos que Rodolfo é escravo da raiva, da violência, da depressão. Rodolfo traiu a sua esposa algumas vezes. Rodolfo muitas vezes procurou o escape no álcool. Rodolfo consome bastante pornografia. Rodolfo é uma pessoa solitária. Agora você vai fazer a pergunta, mas como é possível? Quando nós olhamos o outro lado, as características do Rodolfo, mas como é possível? Ele é um cristão muito ativo. Ele ama Jesus, ou diz que ama. Ele acredita na mensagem do Evangelho. Ele é capaz de dizer direitinho o plano de salvação, as 4 leis espirituais. Ele diz que aquilo é real para ele. Rodolfo reconhece seus comportamentos pecaminosos, mas quando você conversa com ele, num momento de amizade, ele diz: sinto-me preso a uma armadilha. Esse é o quadro. Vamos então tratar, já que temos mapeado, e Paulo nos mostrou que existe uma escravidão, que essa escravidão vem do lado de fora dos principados, das potestades, usando o escrito de dívida contra nós, mas que existe uma escravidão de dentro, através da carne, dos seus impulsos e dos maus hábitos. Vamos falar então da mensagem de liberdade do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo transforma, trazendo liberdade. Como que Deus nos livra? Primeira forma de liberdade. E eu vou ler novamente esse texto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus! Isso é real! Para os colossenses, deixa eu explicar para vocês, em que os colossenses em geral acreditavam, e o que estava
começando a ingressar como um falso ensino na igreja de Colossos. Sabe qual a cosmovisão que essas pessoas tinham? Eles enxergavam o seguinte: aqui estamos nós na terra, o nosso dia a dia na terra. Saiu da terra, você entrava nas regiões invisíveis, nas regiões espirituais. Essas regiões eram habitadas por seres muito poderosos. E muitos desses ensinos lá em Colossos, que era uma mistura de religião persa, astrologia, religião dos gregos, coloca tudo isso no liquidificador e sai o que é conhecido como a heresia dos colossenses. Que os falsos mestres, aproveitando uma série de influências de religiões da época, criaram essa visão. Qual é essa visão? Qual a visão? Seres muito poderosos, ligados aos elementos básicos da vida: terra, fogo, água e ar. Esses seres, eles cuidam das regiões celestes. Portanto, se você quiser ter saúde, se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser relacionamentos saudáveis, se você quer ter uma vida longa, sabe qual é o segredo? Sabe qual é? Descubra como se dar bem com esses seres, também chamado de eões. Eles estavam, por exemplo, ligados a planetas, a lua, determinados dias do calendário, e começaram a surgir diversos rituais que, uma vez captados pelos seres humanos, se você seguisse os rituais certos, você estaria de bem com esses seres. Demônios, ou heróis, ou super-homens, como você quiser chamar, que administravam as regiões celestiais. Era nisso que boa parte dos colossenses acreditava. Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, depois que Paulo explicou no capítulo 1 e no capítulo 2, que nós lemos até o versículo 12, que Cristo é supremo e que Cristo é suficiente, Paulo ali já estava atacando esse esquema, estava denunciando, estava desmascarando, mas ao mesmo tempo que dizia que isso é falso, Paulo reconhecia: existem sim seres demoníacos, seres que habitam as regiões celestiais. Não são esses que a heresia dos colossenses estava apresentando, mas existem esses seres. E em relação a esses seres, Paulo, o que aconteceu? Aí Paulo vai mostrar. Em Cristo nós fomos vivificados. E Deus fez o trabalho completo. Sabe o que Ele fez para nos vivificar? Primeiro, perdoou-nos. Segundo, todos nós tínhamos a tal da escrita de dívida. Sabe o que Deus fez? Rasgou, cancelou, apagou. Mas não só isso, o que Ele fez? Em terceiro lugar, Ele removeu esse escrito de dívida. Mas não só isso, glória a Deus. Olha o que Ele fez. Para que não existisse nenhum espaço, para nenhum demônio, nenhum poder, nenhuma autoridade no céu e na terra se insurgir contra isso, Deus fez com que o cancelamento e remoção desse escrito de dívida se desse pregando essa escrita de dívida na cruz. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós não entendemos muito bem como é isso, mas existia de fato um problema legal na nossa relação com os poderes e as autoridades que habitavam ou que habitam as regiões espirituais. Existia.
mas não existe mais. É isso que Paulo está dizendo. Você está querendo o quê? Você está querendo saber o que aquele que administra o suposto demônio que administra a terra, o fogo, a água, o ar, o que ele pode fazer com você? Deixe-me dizer, meu amigo, quando você foi vivificado em Cristo, tudo que esses seres tinham ou poderiam ter de valor e autoridade legal sobre você, tudo isso foi tratado. E é isso que traz vida. Você percebe? A nossa vida não é através de sujeira jogada para debaixo do tapete. A nossa vida não é obtida através de um paliativo, de um jeitinho, de um band-aid, de jeito nenhum. A nossa vida é alcançada. Nós fomos vivificados em Cristo e, portanto, libertados para amar a Deus e amar ao próximo, porque todo o problema legal que nos cercava foi tratado. Isso nos livra da escravidão de fora. Mas e quanto à escravidão de dentro? A escravidão de dentro, como nós já vimos, ela vem dos impulsos e dos maus hábitos. Como que isso é tratado? E Paulo nos responde: isso é tratado através da nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Entendeu? A história diz que quando os alemães, o exército de Hitler, começou a perder a guerra em 1944. Quem conhece um pouco da Segunda Guerra sabe que de 39, início da guerra, até o início de 44, parecia que os nazistas, era uma questão de tempo, que a Alemanha nazista ia de fato conquistar o mundo. Só faltava a Inglaterra ali na Europa cair. Até que em julho de 44, o jogo virou. Houve a invasão da Normandia e, a partir daí, as tropas dos aliados colocaram seus exércitos de novo na Europa continental. E, a partir dali da França, o que aconteceu? Os alemães foram empurrados de volta para a Alemanha. Mas a história diz algo muito interessante. Os exércitos alemães, mesmo sabendo que eles tinham que voltar para a Alemanha, porque o exército dos aliados estava chegando e eles iriam perder, sabe o que eles faziam questão de executar? Sabe o que eles faziam? Eles destruíram tudo o que puderam, tudo o que viram pela frente, entre a costa da França e a Alemanha. Onde eles passavam, eles deixavam as suas marcas de destruição. Sabe por quê? A lógica deles: nós temos que recuar, mas quanto mais nós destruirmos, menos força o inimigo, os aliados, terão para nos derrotarem finalmente. Entenderam a lógica? Quanto menos cidades eu deixar em pé, quanto menos fazendas eu deixar com plantações, menos força o inimigo, os aliados, o inimigo terá para me derrotar. Pense, é algo parecido que se passa aqui. Os principados e potestades sabem que eles têm que voltar para casa. Eles sabem que na cruz em Cristo, o escrito de dívida, que era o grande trunfo que ele tinha sobre você, esse escrito foi cancelado e pregado na cruz.
Mas eles sabem que a vida continua. Sua vida não continua? Desde que você aceitou Jesus, não tem o dia a dia? Não tem as situações? Não temos as escolhas que temos que fazer? Pois bem, em que então que as trevas investem? Em que elas investem? Na sua carne. Isso não quer dizer, não estou falando nada de um demônio entra em você. É de dentro. É de dentro. É uma escravidão de dentro. E as trevas apostam nisso. Por isso que Paulo, ao nos mostrar o que é essa liberdade que transforma, ele precisa falar: tenham cuidado para que ninguém os escravize. E como podemos ser escravizados, Paulo? Com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Versículos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, porque estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Parênteses. Sabe qual a palavra original aqui no grego para princípios elementares? É a palavra estoiqueia. Sabe o que significa estoiqueia? Exatamente esses supostos ou esses poderes que administram as regiões celestiais, que cuidam do que acontece entre a terra e o céu. Isso é estoiqueia. Esses são os princípios rudimentares do mundo. Paulo diz, não tem lógica. Se vocês morreram com Cristo, e morreram com Cristo para esses princípios elementares, como, se ainda pertencessem a eles, vocês ficam se submetendo a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Os mestres heréticos ensinavam que para você ter controle sobre esses princípios rudimentares do mundo, você teria que se submeter a guardar dias, a comer só certos alimentos, a tomar só certos tipos de bebida, a cumprir determinados rituais. Você me entende? É por isso que ele está dizendo aqui, se você morreu com Cristo para isso, como que na prática, no seu dia a dia, você gasta a sua energia submetendo-se a regras que são ensinadas como sendo regras para controlar esse mundo para o qual você já está morto com Cristo. Não faz sentido. Todas essas regras estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Meus queridos e minhas queridas, o que eu quero, então, caminhando para a conclusão, propor é o seguinte. As autoridades e poderes do mal, das trevas,
Se você está em Cristo, não tem mais nenhuma autoridade legítima sobre você. Isso já foi tratado. Mas elas trabalham para bloquear em sua vida o quê? A operação da segunda liberdade que nós precisamos, que é a liberdade da carne. Tim Keller uma vez escreveu sobre a situação de diversas pessoas, talvez alguns entre nós nessa manhã. Eu creio no Evangelho com a minha cabeça. Sabe o que é isso? Eu creio. Jesus morreu na cruz? Sim. O escrito de dívida foi cancelado? Sim. Eu vou para o céu? Sim. Mas no dia a dia, a carne fica dando as cartas. A carne, com seus impulsos e os maus hábitos, triunfa. Portanto, esse evangelho que eu creio com a minha cabeça, não torna-se operacional em meu coração. E para que ele se torne operacional, sabe o que eu preciso? Eu preciso enxergar essa engrenagem. A roda de cima é o que é verdade. Já é verdade. Você não precisa fazer mais nada. É a sua posição em Cristo. E os principados e potestades sabem disso muito bem. Mas para que o evangelho se torne operacional, é necessário que a roda de baixo esteja funcionando atrelada à roda de cima. O que é a roda de baixo? É a minha experiência. Viver em Cristo não pode ser só uma posição, tem que ser uma experiência. E é isso, e essa experiência de viver em Cristo é que dá o triunfo sobre a carne. O império das trevas deixou em nós verdadeiros sabotadores, como os alemães, voltando à analogia da Segunda Guerra, sabotadores nazistas, querendo destruir o máximo possível da minha vida. Mas no plano de Deus, deixa eu dizer, Deus não foi pego desprevenido. Deus, de propósito, deixou esses sabotadores. Sabe para quê? Sabe para quê? Porque é através da carne, é através das tentações, é através das pressões da carne que você faz, sabe o quê? Escolhas. Você sabe muito bem, eu acho que você sabe que na arte marcial oriental, um bom lutador de sumô é aquele que usa a força do outro para derrubá-lo. Não é assim? Ou eu estou fazendo confusão, é isso? É, né? Você usa, quanto mais forte for o outro, mais força para eu derrubá-lo. Aqui acontece a mesma coisa. Eu espero que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos para você enxergar isso. A carne, no plano de Deus, é um instrumento para você se aproximar mais de Deus através das suas escolhas. A carne, se você permitir que o em Cristo se torne uma experiência, a carne é o recurso, é o instrumento preparado por Deus para que essa roda gire, para que você faça escolhas que vão produzir o quê? Colossenses 2, 6 a 8. Através de dizer não aos impulsos da carne, sabe o que vai acontecer? Você que recebeu Cristo Jesus, o Senhor, vai continuar a viver nele, enraizado e edificado, firmado na fé. É para isso que Deus nos deixa aqui, sujeitos à atuação desses agentes de escravidão que estão dentro de nós, para que eles se tornem instrumentos, para que a vida de Cristo se enraize e se firme cada vez mais em nós. Eu quero completar com algumas palavras de um escritor,
do século passado, um homem que Deus usou muito poderosamente para reavivar uma boa parte da igreja evangélica na década de 50, na década de 60, a W. Tozer. Um dos seus escritos, ele intitula Nós nos mantemos na vitória de Cristo. Olha que palavras! A mesma vitória sobre principados e potestades que cancelou o escrito de dívida que era contra nós, é a mesma vitória que está à nossa disposição para no nosso dia a dia nós dizermos não à carne e sim ao Espírito. A grande diferença do cristianismo em relação às outras religiões, sabe qual é? É que o Evangelho diz, diferentemente de todas as outras religiões, que o que você tem é uma pessoa. Você não tem um conceito somente, você não tem uma regra, você não tem uma religião, você tem uma pessoa que está presente, ativa, sustentando e escorando tudo. Esta pessoa é Jesus Cristo. Esta poderosa verdade, capaz de derrotar o mundo, fica perdida debaixo de uma multidão de verdades menores, largada ao esquecimento, enquanto lutamos geralmente sem sucesso com o mundo, a carne e o diabo. O que havia de singular quanto aos cristãos primitivos? Sabe o que havia? Sua radiante relação com uma pessoa. Eles chamavam-no o Senhor. Eles referiam-se a Jesus Cristo, que pouco tempo antes estivera entre eles, mas agora partira para os céus como seu sumo sacerdote e advogado. Foi esta absorção por uma pessoa vitoriosa que deu entusiasmo e vibração às suas vidas e convicção ao seu testemunho. Que Deus permita que você veja que para essa roda girar, o que eu preciso para vencer a carne? Sabe o que eu preciso? A pessoa de Cristo. A mesma pessoa que é quem dá vitória na roda lá de cima contra os principados e potestades. Eu preciso, como Tozer falou, eu preciso sair para o meu dia. Amanhã, quando você acordar, quando você escovar os dentes, quando você entrar num carro, no ônibus, quando você estiver no seu lar, cuidando dos seus filhos, quando você estiver na escola, quando você estiver na rua, quando você estiver no trânsito, não perca de vista isso. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa está ali, do seu lado, sustentando, escorando, exercendo a sua supremacia, que lhe é inerente, como aprendemos em Colossenses capítulo 1. E mais do que uma supremacia, tendo toda a suficiência, como Paulo também ensina em Colossenses capítulo 2. Supremacia, suficiência, é tudo o que eu preciso. Para quê? Quando a carne quiser se manifestar, sabe o que vai acontecer? Primeiro, eu terei consciência dos impulsos da carne. Ela não vai me pegar desprevenido. Ela não vai me pegar no piloto automático. Eu terei consciência dos seus impulsos. Em segundo lugar, trazendo essa consciência, eu considerarei real a vitória de Cristo, não só sobre os principados e potestades, mas sobre a carne. Em terceiro lugar, eu direi com base na vitória real de Cristo, eu direi não aos impulsos da carne. Quarto lugar, eu direi sim à vida de Cristo. Com esses 4 passos que envolvem minha mente, mas também a minha vontade, com esses 4 passos, continuamente, dia a dia, situação a situação, sabe o que vai acontecer? Quanto mais a carne se manifestar, mais energia para ser usada para me levar mais perto de Cristo. Você percebe? Muda completamente quando a ira descontrolada, quando a ansiedade,
quando há amargura, quando o desejo de vingança, quando a vontade de aparecer, de se destacar, custe o que custar, quando o ímpeto para mentir e sair de uma situação difícil, quando tudo isso vier, e vem, isso encontrará em você o quê? Não uma pessoa que, como Paulo diz, está usando ritos, regras, mandamentos humanos para reforçar sua própria carne. É isso que Paulo diz. Não. Encontrará alguém conectado com a vitória de Cristo. Nós nos mantemos na vitória de Cristo, tendo consciência dos impulsos da carne, considerando real essa vitória, dizendo não aos impulsos da carne, dizendo sim à vida de Cristo. Eu quero concluir mesmo, contando uma história bem interessante que eu ouvi esses dias. Tem um casal de missionários, eles moram no interior do Brasil, naquelas casas que tem um terreno atrás, aquelas casas simples, e durante um bom tempo aquele terreno era só mato, só nascia mato ali. Aí eles contam o seguinte: durante anos eles ficaram tirando mato nascia de novo, tirando mato nascia de novo, até que um amigo fez o seguinte: deu para eles de presente um caminhão de pedras britadas. Eles foram lá, tiraram o mato, colocaram as britas, e sabem o que eles contam? Eles disseram que depois de um tempo, começaram a nascer árvores frutíferas no meio das pedras, por entre as pedras. Aquelas pedras britadas transformaram-se num semeadouro. E hoje, eles dizem, eles olham para trás da sua casa, agora eles veem onde havia mato. Agora eles veem um lindo pomar. As pedras britadas, esse caminhão de pedras britadas, é o que a obra de Cristo disponibilizou para você. Se você permitir, a obra de Cristo, o seu Espírito. O terreno não mudou, é você, mas não precisa nascer mato. Não precisa impureza sexual, ira, cobiça, mentira, ganância, maldade. Mas pode nascer apenas amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Está aí, à sua disposição. Você quer ser escravo ou quer ser livre? O Evangelho nos transforma, tirando-nos da escravidão. Feche os seus olhos.